Olá, tudo bom com vocês? Acredito que a galera sentiu aí, está sentindo falta, né, das aulas, sentindo falta aí de se ver, de interagir, mesmo sendo uma galera que está começando agora, né? Eu imagino que está sendo difícil para todo mundo, sendo difícil para nós também, mas a gente não pode deixar a peteca cair, não pode deixar de postar conteúdo, não pode deixar da gente acompanhar, né, a nossa disciplina. Então, eu estou devendo para vocês, a gente vai fazer dois vídeos, eu vou colocar, disponibilizar para vocês, tá? Então fiquem espertos, esse é o primeiro, depois um segundo, não dá para fazer tudo de uma vez, porque senão vai ficar muito pesado, muito grande o vídeo e não consigo colocar na internet para vocês. Então eu vou dividir em dois, que equivale à aula que seria na semana passada, que a gente acabou passando. Peço desculpas, foi todo mundo muito pego de surpresa, né, com relação a tudo que está acontecendo. Então acho que convém falar isso para vocês, né? Então a gente estou repondo o conteúdo, certo? Então vamos estudar, e vamos que vamos. Dúvidas, estaremos online, disponível para vocês. Estou criando um grupo que a gente pode discutir todo o conteúdo no grupo. Então, um outro aspecto, né? Não sei se todo mundo anotou, esse e-mail que está aparecendo aí na tela, carlos.emorais@croton.com.br, por favor anotem. E nós vamos, ao final da aula, passar uma atividade, e essa atividade precisa ser mandada para mim por esse e-mail, tá bom? Como eu sei que tem gente que não consegue ver o vídeo na hora, não vai conseguir acompanhar hoje, a gente dá um prazo para postagem da atividade até a próxima aula, terça-feira que vem. Então fique esperto. Nós temos, no caso, duas atividades, uma relativa à semana passada e uma relativa à aula de hoje. No caso, hoje, dia 24, tá? Então, hoje é dia 24, mas hoje a gente faz duas aulas em vídeo aqui para vocês. Então, estou postando os dois vídeos simultaneamente para vocês, tá bom? Então, como a gente começou a falar na nossa disciplina, espero que todo mundo lembre, tenha anotado, né? A gente falou um pouquinho sobre o histórico da fitopatologia, falou daqueles 5 períodos bem legais da fitopatologia com vocês, né? Isso, o período místico, período da predisposição, período etiológico, período ecológico, período fisiológico. Os 5 períodos são o quê? É o ponto de desenvolvimento da disciplina fitopatologia, da ciência fitopatologia, começando do período místico, no qual as doenças eram atribuídas aos deuses, a uma praga divina, ao período da predisposição, que queria dizer o quê? Queria dizer que as plantas eram predispostas a desenvolver as doenças. É um período em que se descobriu que existia algum agente causador, algum agente relacionado às doenças, que no caso eram os fungos, mas que as plantas nasciam com predisposição. Depois evoluiu um pouquinho mais e chegou ao consenso de que havia um agente causal e não era culpa da planta. Só que acreditava-se que era por geração espontânea, tinha toda aquela mitologia na época, mas esse período foi batizado de período etiológico por conta de ter um agente etiológico. Quando se fala em etiológico, está relacionado ao quê? Está relacionado a um agente patogênico. Depois disso, não tinha mais como separar, né, a doença de uma origem parasitária. Também começou a se estudar que havia outros fenômenos que podiam causar doenças ou podiam potencializar o efeito das doenças, que eram os fatores ambientais. Por conta disso, surgiu um novo período, que era o período ecológico, no qual surgiu o triângulo das doenças que a gente vai ver hoje. E por fim, a ciência foi avançando e foi se estudando, depois do surgimento da biologia molecular, do advento de você estudar células, estudar de forma muito mais microscópica, o período fisiológico, que é o período que nós vivemos hoje, que é o período no qual a gente entende a doença como as alterações fisiológicas que vão originar aqueles sintomas que são observados macroscopicamente, certo? Então, é mais ou menos por aí. Falamos um pouquinho, né, baseado nesses conceitos históricos, alguns casos de doenças importantes no mundo. Então, a gente viu que teve doenças de plantas que causaram impactos muito maiores do que as doenças que a gente está vendo agora. O interessante é que a gente está vivendo um período de epidemia e a gente vai ter uma aula sobre epidemiologia, então vai ser bem bacana vocês associarem uma coisa com outra, mas a gente já consegue ver como um micro-organismo é capaz de mudar o mundo,
A gente não esperava passar por isso e estamos passando. No caso, a gente viu algumas epidemias importantes em plantas que causaram efeitos bem parecidos com o que a gente está vivendo agora, né? Impactos econômicos, impactos bastante graves, e vimos como é importante estudar doenças, né? A gente está vivendo um período que não tem como fugir dessa discussão. É importante estudar doença. Para quê? Para evitar que ela aconteça. Então, nas plantas também. Afinal de contas, a gente come planta, a gente veste planta, a gente usa material vegetal para uma série de fatores e várias commodities, vários produtos que são importantes na balança comercial, na balança econômica, são vegetais. Então, tem uma importância muito grande com relação a isso. Aqui alguns exemplos: a requeima da batata, essa foto de cima, e a vassoura de bruxa, a foto de baixo. A requeima da batata sendo uma doença importante a nível mundial, e a vassoura de bruxa uma doença importante a nível nacional e mais especificamente a nível local, já que a vassoura de bruxa é uma doença da nossa região, uma doença que afetou de forma muito drástica e alterou o rumo da história. Então a nossa região poderia ser uma região muito mais desenvolvida ou desenvolvida para um outro segmento, né? E não foi em função de um fungo, né? E aí eu deixei para vocês no final da aula essa pergunta: o que é doença? E é baseado nessa pergunta que eu norteei essa primeira parte da nossa aula, esse primeiro vídeo, que é um vídeo falando para vocês algumas definições para a gente descobrir o que é doença do ponto de vista da fitopatologia. Então fica a pergunta e eu espero que ao final da aula a gente consiga, cada um de vocês, ter essa resposta na ponta da língua e saiba responder o que é doença no âmbito da fitopatologia. Tá bom? Então, aqui, só para a gente começar, essa figura mostra duas doenças que são provocadas pelo mesmo agente etiológico, né? Que é um nematóide, né? Que causa o anel vermelho do coqueiro e a murcha do pinheiro. Então, o mesmo gênero, Bursapelencos, né? No caso, no coqueiro é o Coccófilos, no caso do pinheiro é o Xilófilos. Então, causa aí a doença do anel vermelho no coqueiro e murcha nos pinheiros. Então, só para ilustrar, né, a aula, a gente não vai falar de doenças específicas, né, mas que a gente pode visualizar aí que há diferentes agentes etiológicos, há uma diferença muito grande entre os agentes, mas todos eles podem causar doença. Então, a fitopatologia é a ciência que estuda doenças. Já falamos sobre isso, não tem muito mais o que discutir, né? Já falamos sobre esse aspecto, né, do âmbito da fitopatologia, o que ela estuda. E foi esse Debarry aí, em 1853, que já falamos dele também, né, que foi o cara responsável pela comprovação de que existiam agentes etiológicos, existiam micro-organismos ou organismos parasitas que causavam doenças. E aí, a partir de então, a fitopatologia ela estourou como ciência e se mostrou ser importante estudar esses organismos que causavam doenças. E a partir de então, desde esses últimos aí 170 anos, aí, muitas definições surgiram para tentar explicar o que é a doença. E a gente vai tentar entender como que surgiram esses conceitos e como que chegou aos conceitos mais interessantes que a gente usa. A gente tem um que é chave, é o conceito que eu quero que vocês memorizem, não quero que decorem, não, eu quero que memorize de forma a formular os seus próprios conceitos, mas é um conceito bem bacana que eu quero que ao final da aula vocês se lembrem dele, certo? Porém, esses pesquisadores, quando começaram a tentar conceituar a doença, eles tiveram alguns problemas, principalmente com relação à época, né? A doença era caracterizada como o quê? Como uma alteração morfológica. Hoje a gente já, no período fisiológico, a gente já sabe que existem alterações fisiológicas que não chegam a afetar a morfologia da planta. Então a gente já consegue ir um pouco mais profundo. Mas quando os conceitos surgiram, tiveram muita dificuldade, principalmente para saber qual é o ponto no qual a planta está considerada doente e não doente. Né? Hoje a gente trabalha com escalas, né? É bastante comum que você consegue aceitar a presença do agente etiológico, a presença de sintomas, a presença de sinais, e não considerar a planta exatamente como planta doente, né? Esse termo dá a ideia de que a planta não está apta
né, para o seu processo produtivo. Aquele fruto não está próprio para consumo. Aquela semente não pode ser comercializada. Então, hoje em dia já tem níveis de aceitação com relação a alguns patógenos. Outro aspecto, esse é um ponto que a gente vai ter que vai focar muito, é a separação de doença de injúria. Hoje em dia, essa separação é muito clara, muito tranquila, né? Mas durante muito tempo era chamado doença qualquer tipo de lesão, qualquer tipo de dano provocado no vegetal. E aí, que separava? Separava se era um agente biótico ou se era um fator abiótico. Aí chamava doença biótica, doença abiótica. Isso não existe mais. Doença é um fator biótico. Doença é provocada por um micro-organismo. O que é provocado por fatores abióticos, a gente dá o nome de injúria ou de estresse abiótico. Então, esse é um fator que a gente também já está bem separado hoje em dia. Mas durante muito tempo era tudo misturado. Então, tudo que a planta sofria era doença. A doença é provocada por falta d'água, é a murcha, mas era doença. Hoje em dia já doença abiótica. Hoje em dia já não tem mais esse aspecto. Outro aspecto também muito importante era separar a doença de praga. Tanto que tem muita gente que ainda usa os termos para se tratar de ambos os casos. E não é bem por aí. Praga é provocada por estruturas macroscópicas, geralmente roedores, insetos, pássaros, então que se proliferam, que crescem em número desordenado, acabam afetando a produtividade, afetando aquela planta. Isso é praga. Então, uma nuvem de gafanhoto é uma praga. Um ataque de lagarta, uma praga. Deu aqueles ratos, roeu tudo, acabou com a minha produção, praga. Quando é doença? Quando é provocada por um micro-organismo e quando esse micro-organismo ele afeta pelo seu estilo de vida, pelo seu hábito, causa efeitos deletérios na planta. Então, isso é doença. Então, também era uma discussão que era muito complexa, é bem difícil separar. E outro aspecto é a aceitação ou não de que fatores ambientais, como já dei o exemplo da falta d'água, podem causar doença. Hoje, novamente falando, já é um conceito que se quebrou. Então, fatores ambientais, fatores abióticos, não necessariamente causam doença. Eles podem potencializar o efeito dos agentes patogênicos e aí sim causar a doença. A doença provocada exclusivamente por fatores ambientais, eu dou o nome de estresse abiótico ou de injúria. Por favor, não vamos usar mais o termo doença para esses casos. Mesmo que no popular a gente pode até tratar, mas não é muito interessante não. Vamos focar em doença como um fator biótico. Dessa forma, há muita incongruência, muita incoerência nas definições de doenças. A gente vai ver, inclusive, eu escolhi duas que são muito famosas, muito usadas, e a gente vai ver a diferença entre elas baseado na época em que elas foram construídas. A mais antiga, na verdade, é a mais interessante, né? Mas a gente vai ver que há ainda essa questão com relação a biótico, abiótico, fatores ambientais, tal, tudo isso é levado em consideração com relação à doença. Então, vamos lá ver por algumas definições encontradas na literatura. Eu fui olhar e comecei a pesquisar as definições. Eu gosto de botar várias, porque aí vocês podem, lendo as definições, formular a sua própria. Eu acho que é o ideal. Igual eu falei, que tem uma que eu gosto muito e é muito aceita dentro da fitopatologia como ciência, e eu gostaria que vocês memorizassem, mas não é porque eu quero que vocês decorem aquelas palavras e falem as palavras até com as vírgulas, tudo. Não é isso. É que é a definição mais interessante, é a definição que tem uma aceitação melhor, é uma definição muito bacana, que eu recomendo muito que vocês compreendam, entendam e façam uso, certo? Mas, de maneira geral, vamos falar de algumas. Então, um dos aspectos relacionados a definições de doenças e tal, são as alterações fisiológicas. Olha só, estamos no período fisiológico, alterações fisiológicas, acarretadas exclusivamente por agentes infecciosos, ou seja, natureza biótica, organismos vivos, micro-organismos, com capacidade de ser transmitido de uma planta doente
para uma planta sadia. Isso é uma definição muito boa, muito abrangente e muito condizente com a definição atual. Então, no momento atual da fitopatologia, eu falo isso no momento atual porque talvez vocês usem de livros, né? A gente ainda tem o hábito, que espero que continue tendo, de pegar livro, e muitas vezes os livros são antigos e as definições são antigas. Então é muito comum você encontrar livros que tratam doença como doença biótica e doença abiótica, que traga dentro das doenças esse outro grupo. Não que seja errado a fitopatologia tratar disso, mas no conceito de doença, ela precisa atender esses requisitos aqui. Ser alterações fisiológicas, não necessariamente morfológicas, provocadas por agentes infecciosos, ou seja, de natureza biótica, e que podem passar de uma planta para outra. Uma planta que murchou, que ficou murcha por falta d'água, se eu colocar ela no meio das plantas que estão lá tenras e lindas, as outras vão ficar murchas por causa dela? Não. Então, é um erro de manejo, é uma falha no manejo da planta. Então, não é uma doença. Eu não posso tratar aquilo como uma doença como se ela fosse algo que passasse de uma planta para outra. Então, a doença, basicamente, ela tem essa característica de origem biótica e que pode ser transmitida. Outro aspecto, aí é uma definição mais antiga, que fala que as doenças também podem ser de causa não infecciosa, ou seja, não parasitária, ou seja, abiótica, e não pode ser transmitido de uma planta doente para uma saudável, para uma sadia. Então, esse conceito é o conceito antigo. Eu tenho que passar porque, novamente falando, tem muito material antigo na internet, muito material antigo nas bibliotecas, então tem livro antigo que vai abordar os dois. Então, se eu não falar, às vezes você vai, ao pesquisar, ao dar uma lida, se confundir com relação a isso. Então vamos lá. Doença biótica e doença abiótica é o conceito antigo, certo? E aqui eu tirei daquele glossário que eu falei para vocês, que eu ia postar no AVA para vocês, tem que postar, certo? Esse glossário é um dicionário publicado pela Embrapa, editado na Embrapa em 2012, certo? Olha só o que ele diz sobre doença abiótica. Aparece lá como verbete porque é muito comum encontrar em literatura, então eles colocam, mas olha o que eles escrevem, só para vocês verem como eu não estou mentindo e como não é uma coisa tão recente assim, não é uma coisa tão antiga assim, né? Não é uma coisa tão recente assim, 2012 o livro, e já falava sobre isso. Olha lá, doença abiótica, doença de causa não parasitária, oriunda de distúrbios fisiológicos, fatores desfavoráveis do solo, condições do meio ambiente, blá blá blá, e práticas de manejo inadequadas, hoje tratado como estresse abiótico. Então, doença abiótica não existe mais, é um conceito derrubado e se chama hoje estresse abiótico. Então, a planta está passando por um estresse. Se eu fornecer as condições que ela não tem, falta d'água, muita luz, ou sombreamento demais, falta de nutriente, se eu fornecer as condições que ela está carente, ela vai sair do estresse e vai se recuperar. E ela não passa de uma planta para outra. Então eu chamo de estresse abiótico ou de injúria. Então é uma forma de tratar melhor. Já a doença biótica é uma doença de causa parasitária proveniente de ataque de patógenos. Então a gente vai deixar claro aqui para as próximas aulas que a gente vai tratar só como doença. Quando eu falar doença, eu estou dizendo o quê? Doença biótica, doença de causa parasitária. Então, a gente não vai usar o termo doença para falar de injúria, para falar de estresse. Quando eu for me referir a fatores abióticos, eu vou usar o termo estresse abiótico. Tá? Para a gente ficar coerente com o que a ciência está pregando, a gente está, né, século XXI, millennials, tal, então a gente precisa estar coerente com o discurso atual, o discurso do momento. Tá bom? Então, estamos alinhados. Doença vai ser sempre biótica, sempre de causa parasitária, sempre provocada por micro-organismos. E o que antes chamava de doença abiótica, fatores ambientais e tal, a gente vai tratar como estresse abiótico. Que aí fica melhor, ficamos dentro do conceito atual. E é interessante dizer que esses agentes infecciosos, que estão sendo referidos aí, que causam doenças e tal, eles são micro-organismos, na grande maioria. Certo?
Com relação aos agentes infecciosos, podem ser fungos, bactérias, vírus, nematóides, protozoários e até algumas outras plantas. Essa figura monstruosa que está aí é um nematóide, certo? Então é importante lembrar que a figura que eu mostrei lá no começo, do anel vermelho e tal, é provocada por um nematóide. Então é um organismo de maior porte, se você for comparar com fungos, bactérias e vírus, mas ainda assim é um causador de doenças aí, bastante importantes, né? E geralmente está associado a vetores, a insetos que carregam os ovos e acabam distribuindo a doença. E como que esses micro-organismos eles podem causar a doença? Eles têm alguns princípios de ação que são bastante interessantes. O primeiro deles é quando o micro-organismo ele é realmente um parasita, ou seja, ele começa a se nutrir das energias do hospedeiro, que é a planta, e por absorver esse nutriente, absorver, o hospedeiro passa a ficar debilitado e apresentar os sintomas e apresentar os indícios da presença do patógeno. Outro aspecto, outra forma de ação é quando o patógeno, ele, ao entrar na célula do hospedeiro, ele acaba liberando. Aí ele não está causando danos em função de sugar energia, de sugar nutriente. Ele libera uma toxina, uma enzima, um regulador de crescimento. Ele libera isso e através dessa toxina, dessa enzima, desse material, ele acaba causando um distúrbio, acaba causando um problema no hospedeiro em função dessa ação. Outro tipo de coisa que pode acontecer, e isso é bem legal porque tem nematóide que faz isso, é bloquear o transporte de água e solutos pelos vasos condutores da planta. E isso é bloquear de verdade, bloquear mecanicamente. Então, o organismo acaba entrando nos vasos e impedindo o fluxo de seiva, tanto seiva elaborada quanto seiva bruta. Ela deixa de transmitir essa seiva e aí alguma parte da planta vai sentir. A raiz sente a falta dos fotoassimilados, a parte aérea sente a falta do nutriente e da água. E outra coisa que pode acontecer é o micro-organismo literalmente matar a célula. Ele literalmente ir lá e consumir a célula do hospedeiro. Quando você pensa numa única célula, essa célula é facilmente substituída. Quando você pensa que de uma célula eu passo para outra, eu acabo tendo um tecido, uma área muito grande, um conjunto de células grande que gera lesões que são macroscópicas. E se os tecidos começassem a afetar dessa forma, eu vou ter o órgão inteiro ou parte inteira da planta sendo afetado. Já com relação aos aspectos não infecciosos, ou seja, abióticos, que vamos tratar como estresse, tem vários fatores. Por exemplo, o ambiente, já dei exemplos. Alta temperatura ou baixa temperatura, então a planta ela pode ficar literalmente cozinhando, né, numa temperatura muito alta, ou ela pode se queimar em função da geada, por exemplo, que é a baixa temperatura. Outro aspecto, muita água ou pouca água. Outro aspecto, muita luz ou pouca luz. Falta de oxigênio, principalmente para as raízes, é péssimo. Poluição atmosférica, tudo isso são fatores ambientais que podem causar efeitos nocivos na planta. Outro ponto, falta de nutriente ou excesso. A fitotoxidez pode causar efeitos na planta. E outros fatores químicos também podem afetar. Tudo isso eu não chamo mais de doença. Tudo isso são hoje fatores abióticos que causam estresse na planta. A fitopatologia continua estudando, continua lidando com esses fatores ambientais, mas é um problema de manejo. Então é um pouco diferente do que o que é doença, de maneira mais interessante. Então, falando tudo isso, falei tudo isso para quê? Para chegar naqueles dois conceitos que eu tinha prometido para vocês que a gente ia falar. São duas definições muito legais. Uma é essa do Agrius, que é de 1988. Nenhuma das duas é recente, acho que a maioria da turma é mais nova do que isso, né? Mas essa do Agrius é uma definição muito ampla,
e engloba inclusive fatores abióticos. Então ela caiu muito em desuso, mas é muito famosa, tem muito livro de fitopatologia que cita. E a mais aceita é a mais velha. Então a mais aceita é essa de 1946. Então aí tem quase 80 anos de definição, que é do Gallman, e é muito legal. É uma definição muito bacana e eu recomendo que é essa que eu quero que vocês memorizem. A do Gallman, 1946, a definição que eu quero que vocês guardem no coração. Que é essa aqui. Olha como é pequenininha. Vou até ler direitinho o que está entre as aspas. Doença de planta é um processo dinâmico, no qual hospedeiro, patógeno, em íntima relação com o ambiente, se influenciam mutuamente, do que resulta as modificações morfológicas e fisiológicas. Olha que bacana. Ele, lá em 1946, ele traçou, numa definição muito pequena, os 3 elementos que formam o triângulo das doenças, hospedeiro, patógeno e ambiente, e colocou aspectos relacionados ao período que nós vivemos hoje, que é o período fisiológico, ou seja, as modificações fisiológicas, não apenas morfológicas. Então, assim, uma definição antiga que você pode escrever isso em qualquer prova, se perguntar no âmbito da fitopatologia, defina doença. O que é doença para a fitopatologia? Pronto. Doença na fitopatologia é um processo dinâmico no qual hospedeiro e patógeno, em íntima relação com o ambiente, se influenciam mutuamente, do que resulta o quê? Modificações morfológicas e fisiológicas. Tá, ó? Perfeito. Certo? Já o Agrios, olha só como a dele é muito ampla e acaba entrando num ponto que hoje em dia não é tão aceito mais pela fitopatologia. Doença é o mau funcionamento de células e tecidos do hospedeiro que resulta da sua contínua irritação por um agente patogênico. Olha só, até aqui, perfeito. Mas aí ele vai e fala, ou fator ambiental. Se você tirar o fator ambiental, está perfeito. E que conduz ao desenvolvimento de sintomas. Doença é uma condição envolvendo mudanças anormais na forma, fisiologia, integridade ou comportamento da planta. Tais mudanças podem resultar em dano parcial ou morte da planta ou de suas partes. Então, assim, é uma definição mais ampla, mais difícil até de guardar, né? Mas acaba entrando no âmbito da doença abiótica, que na época, nos anos 80, era aceita, era trabalhada dentro da fitopatologia, mas hoje em dia, no século XXI, não é mais. Então, lembre-se, vamos guardar aqueles 3 elementos, hospedeiro, patógeno, ambiente, e guardar que a doença é o quê? É a interação desses 3 elementos gerando alterações morfológicas e fisiológicas no hospedeiro. Ó, falando isso, você tira 10 na prova e estamos aprovado, certo? Então, com base na definição do Gallman, formulou-se o que hoje a gente chama de triângulo das doenças. Então, é um triângulo em que cada vértice vai representar um dos fatores que ele cita. Então, nós temos o patógeno, que é o quê? O agente causador, o agente causal da doença. O hospedeiro, que é a planta ou a parte suscetível à ação do patógeno. E o ambiente, que é um ambiente que é favorável à proliferação do patógeno ou desfavorável ao hospedeiro. Então, de alguma forma, ele pode ser desfavorável. Certo? E essa é a figura. Então, se perguntar para vocês o que é essa figura, você não vai falar, pô, é um triângulo. Ah, beleza, né? Isso aí, geometricamente, a figura é um triângulo. Beleza. Porém, o que representa? Essa representação, que a gente dá o nome de triângulo das doenças, é a representação clássica que mostra os 3 fatores que interagem para que exista a doença. Se eu remover qualquer um desses elementos, a doença não existe. Se eu tiver só o hospedeiro e o ambiente desfavorável ou favorável ao patógeno, eu posso até ter um estresse abiótico, mas eu não tenho doença. Se eu tenho só o hospedeiro e o patógeno, num ambiente que é muito hostil ao patógeno, o patógeno não consegue se reproduzir, se multiplicar, e a doença não existe, não chega a um nível de dano, não chega a um nível que eu consiga perceber. E se eu tiver o patógeno no ambiente sem um hospedeiro, a doença vai existir aonde? Se o patógeno precisa de um hospedeiro que lhe seja suscetível
para causar a doença. Então, essa definição ela trata desses 3 pontos, então, através de uma representação gráfica, o triângulo. Então, se cair esse triângulo na prova, você já sabe. Não é para falar que é um triângulo, é para explicar que é o triângulo das doenças e explicar os 3 elementos e como eles interagem entre si para ter doença. Então, a doença existe apenas da interação dos 3 elementos. Tirar um, não tem doença. Então, o patógeno, só para deixar a gente claro aqui, é o quê? É o organismo, então micro-organismo, bactéria, vírus, fungo, capaz de causar doença no hospedeiro. Pronto. O hospedeiro é a planta ou a parte da planta que é suscetível à ação do patógeno, no qual pode ser causada a doença. E o ambiente, né, já sabe. Então, juntando planta suscetível, hospedeiro, patógeno causador da doença, agente causal, e o ambiente, mistura tudo, um interage com o outro, interage sucessivamente ao longo do tempo. Da interação surge a doença. Então a doença nada mais é do que a interação dos 3 fatores citados. Então não tem como não lembrar disso. O que é doença? A interação dos 3 fatores. Que fatores? Hospedeiro, patógeno, ambiente. Então eles vão mutuamente se influenciando até surgirem as alterações morfofisiológicas, que é a doença. Então, a partir do momento e ao longo do tempo em que há essa interação, patógeno, hospedeiro, ambiente, patógeno, hospedeiro, ambiente, e a doença vai surgindo, recebe um nome, que é ciclo. Então, a interação desses fatores durante um período de tempo, até a morte da planta ou até o fim da vida daquele patógeno, eu dou o nome de ciclo da doença, ou ciclo da interação patógeno-hospedeiro. Então, esse é o ciclo da doença, certo? E, muitas vezes, o ciclo da doença é o mesmo que o ciclo de vida do patógeno, porém, nem sempre. Então, muitas vezes, o patógeno fecha um ciclo, né, no hospedeiro e continua vivo. Então, não necessariamente eu vou confundir as duas coisas, certo? E existem doenças que o ciclo ele se encerra e a doença não continua. Ela se encerra no primeiro ciclo. Então, ao fechar o ciclo, a gente vai estudar o ciclo na próxima aula, no próximo vídeo, certo? Se encerrou. Acabou. Ou a planta morre, ou o patógeno ele não gera inóculo para continuar. Então, nesse caso, ela é chamada de monocíclica. Doença monocíclica é uma doença que só tem um ciclo. Então, ao passar toda aquela etapa, a doença ela se extingue. Então, a gente está até vendo, no caso nós humanos, né, estamos passando por um período aí que se fala de 14 dias. O que é 14 dias? É o ciclo. Então, é o ciclo de ação daquele micro-organismo no seu hospedeiro. Então, no caso das doenças de plantas, também tem isso. Então, mas o que pode acontecer? Muitas das doenças, a grande maioria delas, ao encerrar um ciclo, ela inicia um próximo. Então, ela vai tendo ciclos constantes, contínuos. E todo o material de reprodução gerado de um ciclo alimenta o próximo. E aí ela vai ficando cada vez mais grave ao longo do tempo. Essas doenças são chamadas de doenças policíclicas. Policíclicas por quê? Porque tem mais de um ciclo e são ciclos sucessivos. Então são ciclos constantes, um após o outro, gerando doença. Então, o que acontece? O ciclo das doenças acabam... a gente vai estudar, deixa eu até voltar o slide, né? E essas fases destacadas aqui, inoculação, penetração, infecção, colonização, reprodução e disseminação, são etapas do ciclo das doenças que a gente vai estudar isoladamente. Tá? Para não ficar um vídeo muito longo, a gente vai falar só sobre o ciclo no próximo vídeo. Tá? Então, se tiver dúvida com relação a isso, espere o próximo vídeo que a gente vai falar dele mais especificamente. De maneira geral, quando se fala em plantas doentes,
O patógeno, ao entrar em contato com essa planta, ele causa uma infecção. Então, a planta vai estar infectada, certo? Então, a partir do momento em que a planta está infectada, aquele patógeno ele começa a colonizar os tecidos da planta e a planta passa a apresentar sintomas, passa a apresentar alterações e aí acontece a doença se estabelecer. Quando se trata de objetos inanimados, ou seja, solo, ferramentas, vasos, tubete, implementos agrícolas, se esse material estiver contaminado, ou seja, estiver com inóculos do patógeno, eu não posso chamar aquele material de infectado. O material não está infectado, porque não há infecção. Então, eles estão infestados. Então, quando você for fazer algum tipo de trabalho de esterilização desses materiais, eu uso o termo desinfestação. Então, por exemplo, a figura mostra uns vasos. Então, os vasos é muito comum ficar com ovo de nematóide, com esporo de fungo. Então, é muito comum. Qual é o tratamento? Há tratamentos para desinfestação. Eu posso lavar com água quente, usar água sanitária, usar algum fumegante. Então, há tratamentos que são usados para desinfestar. Então, no caso de tratar, esterilizar materiais inanimados, ou seja, que não têm vida, ferramentas, que estão contaminados com inóculos, eu não uso o termo desinfecção, né? É desinfestação. E o material está infestado. Essa é só uma terminologia técnica para que a gente fique alinhado e não use o termo infecção para falar de solo, por exemplo. O solo está infectado. Não, o solo está infestado. Está cheio de ovos de nematóide. Então, está infestado com ovos de nematóide. E assim sucessivamente. Certo? De maneira geral, é muito comum que a gente associe o patógeno, né, o causador da doença, com um agente parasita. Né? Durante muito tempo foi isso que se acreditou, né, que todo e qualquer patógeno era parasita. Então, quando surgiu o período etiológico, né, foi quando se atribuiu a doença a uma causa parasitária. Hoje a gente sabe que não necessariamente o patógeno é parasita. Então, todo parasita vai ser patógeno, porque todo parasita vai causar um efeito deletério no hospedeiro. Mas nem todo patógeno é parasita. O que é parasita? O parasita é um organismo que vive dentro ou grudado ou em cima, unido a um outro, e ele vai se nutrir às custas do hospedeiro. Então, dessa nutrição, ele acaba afetando o hospedeiro em função de o quê? Se eu estou consumindo aquilo que seria destinado ao hospedeiro, o hospedeiro fica o quê? Mais fraco. Então, é aquela visão clássica. O que seria um parasita? O micro-organismo ele entrou, ele se alojou no hospedeiro e uma parte da nutrição que seria destinada ao hospedeiro vai se tornar do parasita. Então, o parasita ele acaba se nutrindo no lugar do hospedeiro. Então, o hospedeiro acaba ficando debilitado, certo? Então, o parasita ele depende do hospedeiro para se nutrir. Então, ele acaba roubando nutriente do hospedeiro, certo? Então, parasita e patógeno não são sinônimos. Então, você não use o termo parasita para se referir a patógeno, porque nem todo patógeno é parasita, certo? Parasita é modo de vida, certo? Patógeno é organismo capaz de causar doença. Parasita é quem vive o estilo, modo de vida é o parasitismo, ou seja, ele se nutre apenas dentro de um hospedeiro. Patógeno não. Patógeno é qualquer organismo que pode causar doença. Não necessariamente ele precisa parasitar um hospedeiro. Então, a gente até deu exemplos lá na frente, naquelas 4 formas de ação que os patógenos têm. Então, vou dar aqui exemplos. Então, novamente, tudo isso aqui que eu vou citar agora não são parasitas. Não são formas de parasitismo. O parasitismo é se nutrir daquilo que seria destinado à nutrição do hospedeiro. Olha só, uma forma de ação do patógeno que não é parasitismo, produção de toxinas. Então, um patógeno que, ao entrar dentro da planta, ele libera secreções, enzimas, toxinas, e essas toxinas afetam a planta, não é parasitismo.
Então ele está afetando a planta não em função do parasitismo. Ele pode até ter um estilo de vida parasita, mas a doença não foi gerada dessa forma. Outra forma que o patógeno pode existir é através da liberação de reguladores. A vassoura de bruxa ela é dessa forma, né? O fungo, né, Cliniperis perniciosa, ele tem a característica de que liberar auxina. Então a auxina é um regulador. Vocês vão estudar isso em algum momento da faculdade, né? Os reguladores que são chamados de hormônios vegetais, mas o termo correto é regulador. Então a auxina está relacionada a enraizamento adventício, a emissão de brotações. Então acaba gerando, através da liberação dessa auxina na planta, a planta ela entende o que? Pô, preciso brotar, e ela começa a emitir muita brotação, que é um envasouramento. Então ela surge um monte de ramas, um monte de galhos, um monte de folhas em função de um balanço hormonal errado. Então os reguladores não estão corretos, a planta acaba sentindo, ficando doente em função disso. Outra forma de ação que não é parasitária, produzir enzimas. Então, a enzima ela serve para quê? Para degradar. Então, a enzima vai lá, é colocada nas células, ela degrada parede celular, degrada alguma organela, degrada algum conteúdo celular, e a célula acaba morrendo ou ficando debilitada em função da enzima, e não em função da nutrição. Então, olha a diferença do parasita, certo? Outra forma, essa marquei de vermelho, né? Essa de vermelho é parasita. Parasita faz isso, a absorção de água e ou nutrientes que seriam destinados para funções celulares do hospedeiro. Isso é parasita, certo? O resto não é parasita. Incitação da doença por meio de bloqueio do sistema vascular. Então, bloqueio mecânico, o corpo do patógeno bloqueia a entrada e saída da seiva. E o que os vírus fazem, né? Rompimento das funções normais da planta, inserindo parte do seu DNA na célula. Então, quando a célula do hospedeiro se reproduzir, já se reproduz com o patógeno. Os vírus são danados para fazer isso. Então, eles vão lá, replicam o seu próprio código genético no DNA da célula e a célula ela já se divide com aquela informação. Então, não é um parasita. Então, causa doença em função de outros aspectos. Todos esses exemplos mostram que parasita e patógeno não é sinônimo. Parasita é a forma como vive, o modo de vida do micro-organismo. Ele necessita de se nutrir em função do hospedeiro. Patógeno é todo aquele organismo que causa doença, seja parasita ou não. E com relação ao patógeno, só para a gente fechar os conceitos básicos, a gente precisa discutir alguns termos, certo? Então, o primeiro deles é o termo patógeno está relacionado ao quê? Organismo que causa doença, patógeno. Então, se ele causa doença, essa doença ela tem níveis. E isso é medido como? Por meio da patogenicidade. Então, quanto maior o potencial de causar doença, mais patogênico é o organismo. Então, a patogenicidade é a habilidade daquele organismo causar doença ou não. Então, organismo com alta patogenicidade quer dizer o quê? Que ele tem uma alta capacidade de causar doença. Uma outra forma de se tratar, bem próxima, é a virulência. Então, a virulência está relacionada ao quê? A agressividade do patógeno. Então, se eu falo que um organismo é muito patogênico, quer dizer o quê? Que ele é um organismo que causa doença. Se eu falar que ele é muito virulento, ele não só causa doença, como ele é ou muito rápido, ou ele causa doença em várias condições, ou a doença ela é muito grave. Então, a alta virulência está relacionada a isso. Não necessariamente a vírus, a micro-organismos em geral. O organismo virulento é um organismo que tem uma capacidade de ser muito agressivo. Então, lembre-se desses termos. Um outro termo que vocês vão ouvir falar muito na disciplina é a adaptabilidade. Todo micro-organismo ele tem a capacidade, por terminar o ciclo de vida muito rapidamente, se reproduzir muito, de se adaptar muito fácil ao meio. Então, por isso que melhoramento genético, o uso indiscriminado de defensivo, tudo isso causa o quê? Adaptação do micro-organismo.
Então, o micro-organismo ele é altamente adaptável. Então, o micro-organismo com alta adaptabilidade quer dizer o quê? Que ele consegue sobreviver de maneira efetiva nas condições adversas que você promover para ele, no ambiente que você colocar. Então, só para a gente fechar esses conceitos. Ai, professor, por que você colocou doença biótica e doença abiótica se você já falou que é estresse? É só para ilustrar, só para exemplificar, para que vocês, ao pegar algum material de apoio, um livro, um material didático, qualquer coisa que você encontrar por aí e encontrar com doenças, tratando doença biótica e abiótica, saber separar, certo? Aqui, por exemplo, eu tenho uma folha de eucalipto com manchas foliares. Essas manchas foliares podem tranquilamente serem confundidas com manchas de bacteriose, manchas fúngicas. Mancha é mancha, certo? No caso, a foto foi tirada de uma planta com déficit nutricional. Então, olha só, o sintoma é a mancha foliar. Porém, a mancha foliar sozinha não é um indicativo tão bom se é uma doença ou se é um estresse abiótico. Nesse caso, é um estresse abiótico provocado pela falta de nutriente, falta nutricional, déficit nutricional. Tá? Então, só para poder fechar isso com vocês e vocês ficarem bem craques, certo? Doenças no passado eram divididas em bióticas e abióticas. Hoje, doença abiótica deixou de ser chamada de doença e é chamada de estresse abiótico, certo? Ou, como eu já citei, injúria, certo? O mais aceito é o que está de vermelho no slide, que é estresse abiótico. Então, ao se referir a déficit nutricional, queima, afogamento de coleto porque eu enterrei a muda demais, sabe? Algum erro de manejo, eu fui bater um herbicida e o vento jogou na minha planta. Então, qualquer um desses fatores são fatores abióticos que eu vou dar um nome de estresse. Pô, minha planta sofreu estresse. Igual a gente está com estresse, né? Então, a planta também. Então, é um termo que faz parte do nosso dia a dia, todo mundo está estressado e tal. Então, é fácil de lembrar. Estresse abiótico. Doença é quando é provocada por esses organismos aí. Tá? Os agentes infecciosos, agentes bióticos, fungo, bactéria, protozoário e etc e tal. Então, por favor, que vocês se lembrem disso, porque é uma pergunta de prova, certo? E o patógeno, ele é um organismo, né, que é capaz de se multiplicar na planta e começa a interferir nos processos normais, certo? Então, ao interferir nesses processos fisiológicos da planta, ele começa a causar o que a gente chama de doença. Então, a doença nada mais é do que a manifestação desse crescimento, dessa colonização, dessa multiplicação do patógeno nos tecidos da planta, causando essas alterações fisiológicas. Então, num primeiro momento, as alterações são fisiológicas, mas a gente não consegue ver essas alterações. Geralmente, a gente só percebe quando as alterações deixaram de ser fisiológicas para se tornar morfológicas, se tornar de alguma forma visível. Então eu consigo perceber através de alterações na morfologia da planta. Então geralmente, mas ao alterar morfologicamente, antes ela passou por alterações fisiológicas, que são possíveis de mensurar, de antever, graças ao avanço tecnológico, graças à microscopia, ao estudo mais aprofundado da célula vegetal. E todo agente patogênico, todo agente causador de doença, todo micro-organismo, ele pode ser transmitido de uma planta para outra. Infelizmente, por diversos agentes. Então, muitas vezes, nós mesmos, o próprio ser humano é um agente dispersor. Ele está auxiliando na disseminação da doença. Então, a gente deu o exemplo da vassoura de bruxa, que ela foi levada por um ser humano. Se foi acidente, se foi criminoso, isso não nos convém, não vem ao caso. Mas o ser humano levou. E é muito comum que você vá de uma área doente para uma área livre da ação daquele organismo e leve a doença. Tanto é que tem barreiras sanitárias,
tem a impossibilidade de você levar material de um local para o outro, muitas vezes, não é isso? Para tentar evitar essa disseminação. Porém, vários outros agentes podem causar essa disseminação. O vento. O vento é um ótimo dispersor, principalmente esporos de fungos. A água, tanto água de irrigação quanto água de chuva, é muito importante para a disseminação de doenças, principalmente de bacteriose. Precisa de água para se dispersar. Animais de modo geral, aves, insetos, os nematóides, batata. Batata no sentido de que o nematóide está muito associado com besouros, principalmente, com insetos. Então ele acaba, os ovos do nematóide são, o nematóide usa o inseto como vetor, fica lá dentro do inseto sem causar doença, fica lá bonitinho, dormente, mas assim que o inseto ele encontra o hospedeiro suscetível, ele vai lá, faz um cocôzinho e já era, inoculou, conseguiu colocar o ovo no local que ele precisa para se desenvolver. Então, dentre os principais agentes patogênicos, destaque-se os fungos e bactérias. Então, são aqueles que têm o maior número de doenças descritas. Já falamos sobre isso quando falamos da história. Os fungos são aqueles que têm o maior número de doenças estudadas, não porque necessariamente são os que mais causam doenças. A gente falou que ao longo da história, o primeiro agente etiológico identificado foi o fungo. Então, o fungo, por ser estrutura macroscópica, muitas vezes visível ao olho nu, então os fungos foram estudados primeiro. Então, por isso que as doenças fúngicas são muito mais abundantes, muito mais estudadas, muito mais descritas do que as outras. As bacterioses, elas surgiram já no século XX, né? Então, já é um estudo mais recente, certo? E as viroses são aquelas que são mais recentes ainda, então tem pouco estudo e muita coisa para ser descoberta. Já os agentes abióticos, os fatores abióticos, eles nunca vão ser transmissíveis de uma planta para outra. Então, se você quer descobrir, através dos sintomas, que muitas vezes são comuns, se a doença provocada ali, né, se aquilo que está chamando de doença é um estresse abiótico ou uma doença, basta olhar para a transmissão. Se houve contaminação de uma planta para outra, se passou de uma planta para outra, é um fator biótico. Se não foi transmitido, é um fator abiótico. E os principais, a gente já deu vários exemplos, mas eu vou deixar mais para vocês. Então, déficit ou excesso de água, temperatura alta ou baixa demais, granizo, fertilizante e pesticida, deficiência nutricional, o vento, o fogo, luminosidade, alelopatia, que é o quê? Plantas que impedem o crescimento de outras, competição e uma série de outros fatores. Tudo isso são estresses e pode ser resolvido com simples mudanças na forma de manejar a cultura. Então, um manejo adequado evita todos esses fatores e você tem uma planta mais saudável e menos suscetível ao patógeno. Aí sim, todos esses fatores aqui podem aumentar a incidência das doenças, porque uma planta que está com estresse é uma planta menos forte, menos robusta, menos rústica, e aí ela se torna mais suscetível, né? Então, isso é um fator importante, certo? Diagnosticar as doenças bióticas e os estresses abióticos é importante tomar muito cuidado, porque é muito comum você se basear só em sintoma, e sintomas podem ser comuns para as duas. Aquela foto mostra muito bem a questão das manchas. Mancha foliar pode ser provocada por fatores abióticos e fatores bióticos. Então, tomar muito cuidado com relação a isso, certo? E só para fechar esse primeiro momento, né, falando de definições das doenças e tudo mais, é importante falar pelo ciclo, que é o assunto do nosso segundo vídeo, mas a gente precisa fazer uma introduçãozinha aqui para a gente fechar com chave de ouro, certo? Então, o ciclo das doenças nada mais é do que o ciclo da relação patógeno e hospedeiro. E esse ciclo é marcado por uma sucessão de eventos, e esses eventos eles se dão de maneira bastante linear, independente da doença que está sendo realizada. Então, independente do tipo de agente etiológico e da doença que vai surgir, o ciclo ele segue um padrão bem legal, que foi estudado por um cara chamado Edsel, e ele criou o conceito do ciclo, que a gente vai ver
no próximo vídeo, certo? E para que eu vou estudar esse ciclo? É bem interessante. Como eu falei para vocês, esse ciclo ele é bastante linear, bastante. Então ele acaba sendo reproduzido em todo e qualquer tipo de doença. Então, como esse ciclo ele é reproduzido, você conseguir identificar o ponto em que está o ciclo é importante para você formular a estratégia correta para controlar. Então, o mesmo cara, o Wetzel, que estudou o ciclo pela primeira vez e relatou esse ciclo e colocou esse ciclo em etapas, foi o cara que criou os princípios de controle, que também recebeu o nome dele. Então, o ciclo de Wetzel e os princípios de Wetzel. E ele propôs estratégias de controle que estivessem ligadas àquele ponto específico do ciclo que ele estudou. Então, sabendo qual ponto do ciclo está a doença, eu consigo escolher a estratégia correta. Então, a gente vai falar sobre o ciclo no próximo vídeo, tá bom? O que vale a pena destacar aqui agora, antes da gente ir para o próximo vídeo, é isso aqui. Quando a doença ela é monocíclica, ou seja, tem apenas um ciclo, o patógeno se estabelece, termina o seu ciclo junto com o ciclo de vida do hospedeiro, ou a doença ela acaba num único ciclo. Representado por esse círculo, acabou. Então, se fechou. Nesse caso, eu vou dar o nome dessa doença de doença monocíclica ou de ciclo primário. Só tem um ciclo. Se aquele patógeno ele tem a capacidade de gerar inóculos e daquela planta doente ele se espalhar, eu dou o nome de doença policíclica porque ele vai repetindo o seu ciclo sucessivamente e a cada novo ciclo ele se torna mais agressivo, mais virulento e alcança uma quantidade de plantas maiores. Então, nesse caso, a doença é chamada de policíclica e cada ciclo sucessivo ao ciclo inicial, que é o ciclo primário, vai receber o nome de ciclo secundário. Então, quando se fala que é uma doença de ciclo secundário, quer dizer que é uma doença que tem mais de um ciclo. Quando se fala que é a doença de ciclo primário, ela é uma doença monocíclica. Lembrando que, mesmo a doença de ciclo secundário, ela tem o ciclo primário, que é o primeiro momento, que é o momento em que o patógeno entra em contato com a planta pela primeira vez e surge a doença de maneira geral. Quando se dá ciclo primário, ou seja, um ciclo fechado, o patógeno ele se estabeleceu na planta em função de estruturas de sobrevivência no solo ou veio de fora de uma forma veio trazida por um vetor. Então, ele se instalou naquele hospedeiro e naquele povoamento pela primeira vez. Então, esse é o ciclo primário. O ciclo primário ele pode ser único, acabar ali, ou ele pode ser o início de uma doença policíclica. Se ele acabar ali, que bom, tomara que seja, porque o ciclo primário ele está caracterizado principalmente por uma quantidade pequena de plantas infectadas. Por quê? Porque como o patógeno não tem a capacidade de se disseminar de uma planta para outra, ele acaba afetando uma quantidade pequena de plantas porque ele precisa de um agente que leve esse inóculo. Né? Também ele acaba sendo de baixa virulência. Ele gera poucas lesões nas plantas. E de acordo com uma quantidade pequena de plantas afetadas, ele tem um baixo índice de infecção. Já os ciclos sucessivos, os ciclos secundários, ele vai vir do ciclo primário. Então, o inóculo do patógeno, ou seja, o que vai dar origem ao patógeno, ele vem do próprio patógeno. O patógeno tem a capacidade de gerar novos inóculos e esse inóculo ele vai crescer exponencialmente. É o que a gente está vivendo hoje. Não se fala de crescimento exponencial do coronavírus. Uma pessoa passa para 10, que passa para mais 10, mais 10. Né? Então, é a mesma coisa. Então, quando se fala de ciclo secundário, o patógeno ele cresce exponencialmente. E o que acontece? A cada novo ciclo, aumenta o número de plantas infectadas, aumenta a virulência, o número de lesões aumenta e o índice de infecção fica lá em cima. Então, a maioria das doenças que a gente conhece são doenças de ciclo secundário. Então, a gente vai ver quando a gente for estudar epidemiologia, que é o estudo da interação das populações de patógeno com população de hospedeiro,
que essa doença de ciclo secundário é chamada de doença de juros compostos, por conta desse crescimento exponencial. Mas isso fica para um outro aspecto, certo? E essas doenças ela pode ser chamada de monocíclica, quando é doença de ciclo primário, policíclica, quando é doença de ciclo secundário. Tranquilo? Certo? No próximo vídeo, a gente fala sobre esse ciclo aqui: inoculação, penetração, infecção, colonização, reprodução e disseminação. Não precisa a gente falar disso aqui agora, porque o vídeo fica muito longo e a gente precisa dar uma quebrada para o próximo vídeo. Ok? Essa é a representação do ciclo, que a gente vai falar no próximo vídeo também. Também a representação. Dúvidas? Se tiver dúvida, corre para o WhatsApp, me manda e-mail, vai no AVA, faça a sua parte e tire sua dúvida. A gente está aqui disponível para isso, certo? Então, próximo vídeo, logo a seguir, é o ciclo das doenças. A gente vai estudar aquelas etapas do ciclo, que é bem legal. A gente vai estudar essas etapas com vocês, tá bom? Eu estou deixando essas 5 perguntinhas, certo? Tá aqui no slide, certo? Mas eu estou deixando um documento em PDF para vocês com essas perguntas para vocês me responder e me mandar até a próxima terça-feira, tá? Então, como hoje é dia 24, você tem que me entregar até dia 31. Então, olha lá, corre lá, vai no AVA, pega o arquivo ou então tira as perguntas por aqui e responde. Todas as respostas são baseadas na aula de hoje. Então, eu acredito que não está tão difícil, né, de responder. Se você prestou atenção, se não prestou, você volta no vídeo e procura a resposta lá, viu? Então, agradeço muito a participação de todos vocês. Estou aqui, estou disponível. Vamos estudar. Tchau!